Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FootClass. Estamos começando aqui mais uma live. Estamos começando aqui mais uma live. É a live de número 51 do FootClass. O FootClass compromissado então e fazendo, né, com que o seu compromisso possa ser realizado, atuando então nessa forma de qualidade, com muita qualidade para os nossos espectadores. E hoje com um convidado muitíssimo especial, muito importante para a história da justiça desportiva brasileira, Dr. Paulo Schmidt, que é sem dúvida nenhuma uma grande autoridade quando nós estamos tratando de direito desportivo, de justiça desportiva, né? Então agradeço muito aqueles que já estão nos assistindo, que já estão entrando aí. O Dr. Paulo já deu entrada aqui também, já acenou aqui para que ele possa participar. Então logo ele faça a solicitação para a entrada ao vivo. A gente começa então a nossa live. Mais uma vez agradecendo a todos vocês por estar conosco aqui no FootClass. Dr. Paulo, é só fazer agora a solicitação no cantinho abaixo, né? Um rostinho, dois rostinhos juntos, e ali você pede a solicitação. Isso, ótimo. Dr. Paulo já fez aqui a solicitação para a gente poder começar a nossa live. Mais uma vez agradecendo a presença de todos nessa live de número 51. Então já fazendo aí 51 lives com grandes nomes do direito desportivo, do futebol, da gestão técnica, tática, enfim, de tudo aquilo que gira em torno do futebol. Então eu vou dar aqui o ok para que a gente possa então começar a live com o professor Dr. Paulo Schmidt. Uma live muito especial, agradecendo o professor Fernando Soleira também. Professor Paulo Schmidt, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Estou realmente muito feliz de poder conversar com o senhor. Obrigado, Davidson. Muito bom estar aqui com vocês. Você está me ouvindo bem? Está tudo certo? Tudo ótimo, gente. Dá um ok também aí, isso, o pessoal que já está nos assistindo aí, se tiver alguma intercorrência, pode nos avisar, mas vejam muito bem, estou ouvindo também perfeitamente, doutor Paulo. Tá ótimo, então. Ótimo. Então, queria mais uma vez te agradecer pela generosidade, né, de nos atender aí, agradecer o professor Fernando Soleira, né, que fez essa intermediação aí do convite, né, então a gente fica muito feliz por estar aqui com você que tem realmente uma história, né, de muita qualidade na nossa justiça desportiva brasileira, né, sempre foi um grande defensor, né, e para não dizer, viu, professor, que a gente não estuda o seu livro, está aqui, ó, eu tenho aqui também, e esses já estão na minha prateleira, né? Fora alguns outros também que eu não pude agora trazer ali do escritório, mas como disse aos meus alunos, né? Hoje a gente vai poder falar muito de justiça desportiva, muito da sua atuação, então também, né? Agora no tribunal, na justiça desportiva antidopagem, né? Mas um papo leve, agradável, mas com muita qualidade, viu? Seja bem-vindo, doutor Paulo, ao nosso FootClass. Olha, eu agradeço muito a oportunidade. O Dr. Solera fez esse contato entre nós, né? Foi muito legal. Ele tem sido um grande parceiro nesse combate ao doping. É uma pessoa que hoje é uma grande referência, não só no Brasil, mas no mundo, sobre esse tema. E não está só naquela linha de frente, né, das coletas, da coordenação da parte da antidopagem, delegado pela Autoridade Brasileira de Controle de Doping para a CBF fazer esse trabalho, não está só na chefia disso, mas ele faz um trabalho muito importante educacional. Eu acho que esse talvez nós, né, eu também, a minha equipe na Procuradoria lá da Justiça Esportiva Antidopagem, somos em 6, né, eu, Dr. Caio Medawara é o subprocurador, e daí eu tenho mais o doutor João Guilherme, a doutora Júlia Gelli, a doutora Raquel Lima e o doutor William Figueiredo, nosso time todo
muito preocupado com os aspectos educacionais e preventivos, Davidson, porque é menos trabalho para nós e um indicativo de quanto menos trabalho. Na Procuradoria é um forte indicativo, importante indicativo de que a moralidade, o fair play, o jogo limpo está sendo enaltecido. Muito bom, professor. Estão chegando aí muita gente, né, para te ouvir aí e aprender, né, com os seus ensinamentos aí. Um abraço para o Juan, um grande jogador, né, do Flamengo, seleção brasileira, está nos assistindo aqui também. E mais uma vez lembro a vocês, né, para que vocês possam se inscrever no nosso canal no YouTube, dar o seu like, fazer o seu comentário, ativar lá o sino, né, porque essa live, inclusive, depois de 24 horas, vai estar lá disponível também no nosso canal no YouTube. Dr. Tomás também, grande Dr. Tomás também está aqui presente com a gente, né? E também dessa área que teve uma live com a gente também aqui. Você está vendo, né, doutor Paulo? Eu estou chamando só time de qualidade, né? Só jogador de qualidade para o nosso FootClass aqui, né? Boa, E vocês estão vendo aí, né? Mas então, mais uma vez, fazendo aqui a nossa, né? Hoje é a nossa live de número 51, né? Durante toda essa pandemia, né, dessa quarentena aí. Então a gente está fazendo já a live de número 51, trazendo para todos vocês realmente todos os nomes mais importantes do direito desportivo, do futebol, da gestão técnica, da gestão tática, enfim, tudo aquilo que realmente gira em torno do futebol. E é o FootClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Então, Paulo, eu acho que a primeira pergunta, né, inclusive para os nossos espectadores também, né, que estão aqui nos assistindo, né, é sempre contar um pouco da história, né, da sua trajetória. Eu sei que se eu fosse contar realmente tudo que o senhor já fez pela Justiça Desportiva, nós ficaríamos aqui mais de 1 hora, 2 horas, né, mas de forma resumida, né, para que todos os espectadores possam te conhecer também, como é que foi a sua trajetória na Justiça Desportiva, o que te levou a ter esse amor tão grande, né, que acaba também nos contagiando. Eu sou auditor do Tribunal de Justiça Desportiva aqui de Minas Gerais, né? Então eu sei muito bem que o senhor sempre foi um verdadeiro apaixonado pela justiça desportiva, né? Então podia contar um pouco da história para a gente. Essa coisa da justiça desportiva é uma cachaça, né? Fazer até um parâmetro aí com 51, já que a gente está na live número 51, a justiça esportiva é uma paixão aí. É talvez a filha predileta do direito desportivo, a gente costuma dizer. Então como eu até hoje ainda me arrisco no voleibol, eu sempre joguei voleibol, né? E o esporte sempre teve no DNA meu DNA, da minha família. E o caminho natural para quem fez direito, né, seria o direito desportivo. E a justiça desportiva era um cenário ainda muito não era tão divulgada, difundida, debatida, como isso veio ser feito posteriormente, a minha entrada com o convite do Dr. Luiz Sveiter no STJD do futebol. Mas a minha origem é de justiça desportiva de órgãos governamentais. Assim como em Minas vocês têm os jogos do interior, né? Isso. Os JINs, né? Os JINs, né? Exato. Aqui a gente tem os Jogos Abertos, Jogos da Juventude no Paraná, né? Jogos colegiais. Então, essas competições sempre foram muito importantes e elas, desculpa, elas sempre contaram com uma estrutura de tribunais esportivos nos locais de competição. E eu participei desde sempre que eu pude. Então, o Dr. Renato Mendes, que era o assessor jurídico da época, da Secretaria de Esportes, me convenceu, me convidou, me intimou a participar desse processo. Eu fazia direito na época e a gente está falando de quase 30 anos atrás, então é bastante tempo de justiça desportiva. Depois é que eu acabei entrando mesmo, em 2004, no STJD do futebol. Fiquei 4 meses como auditor e depois eu acabei sendo convidado pelo Dr. Luiz Sveiter para organizar a Procuradoria, porque era um órgão importante, mas que estava meio desestruturado. E daí surgiu a ideia de ter um procurador-geral, assim como semelhante ao Ministério Público, montar uma estrutura semelhante. E isso evoluiu. Eu fiquei 12 anos no STJD de futebol com uma equipe fantástica. Até hoje
Lógico, né? É um ambiente desgastante, né? Futebol é sempre um ambiente muito difícil. É, você agrada uns, desagrada outros, com o tempo você acaba desagradando todo mundo. Então, você tinha que fazer escolhas, né? Parei um tempo e daí veio o Dr. Flávio Zeiter que me solicitou também, por ministro à época, que o tribunal estava se estruturando, o Tribunal de Justiça Esportiva e Antidopagem, o doutor Luciano era o presidente, fez uma grande revolução ali para implementar o tribunal, e logo na sequência, a doutora Tatiana assumiu a presidência e precisava ter alguém na chefia da Procuradoria para dar vazão ali aos processos que estavam. Que ali, esse começo do tribunal foi muito É. difícil, muito burocrático, demorou muito para a coisa andar. Hoje, ainda bem que tá melhor. A gente tem uns probleminhas aí, quero até comentar hoje, se eu puder, Perfeito, perfeito. mas que são coisas que a gente tem que enfrentar. A Procuradoria ainda é um órgão muito fora no cenário internacional e também no Brasil, ela é um órgão, não diria menosprezado, mas ela cumpre, às vezes, uma função muito burocrática dentro do processo esportivo antidopagem. E tem que ser um pouco diferente, muito mais próximo do Ministério Público, na fiscalização das leis, com muita independência e autonomia, doa quem doer, do que está sendo ainda. Então a gente está brigando muito por essa autonomia e independência além do papel. Porque no papel está lá, a gente tem, mas na prática isso acaba não acontecendo. Então é uma trajetória, Davidson, assim, de quase 30 Não. anos em justiça esportiva e em direito esportivo, porque eu vivo do direito esportivo. Minha fonte de sobrevivência é direito esportivo. Eu faço assessoria de algumas confederações, algumas consultorias, eventualmente um trabalho da advocacia desportiva para um outro clube. Deixa eu voltar aqui o doutor Paulo. Caiu, voltou, doutor Paulo, Voltou, voltou. Aí o senhor estava falando sobre, depois da sua vida realmente dedicada ao direito esportivo, né? Esse é um assunto muito interessante, né? Porque muitos entendem, inclusive, né, que o direito esportivo, ele, apesar de toda a sua autonomia, didática, funcional, etc., né? Mas que ele não é capaz de dar a devida subsistência, né, ao profissional. Então o senhor é prova disso, que é possível, né? Mas depois realmente de uma longa, né, de uma longa carreira aí pela frente também, né? Mas isso tudo mudou, né? Hoje os escritórios, quase todos os grandes escritórios, têm lá um espaço específico para o direito esportivo. Verdade. Está cada vez mais especializada a área. Falta um pouquinho de cuidado com o aspecto científico, né? As coisas no Brasil elas são muito desorganizadas às vezes. Então, vocês em Minas, vários lugares já têm universidades, a cadeira do direito esportivo, ainda com uma disciplina optativa, é extremamente Isso. importante, porque senão a gente fica só naquela ideia de cursos de pós-graduação, então a gente tem que começar um pouco antes, para o desenvolvimento de várias teses e de um rigor mais científico no direito esportivo. Entender o direito esportivo a partir da ideia de um regime jurídico próprio, com princípios, com conceitos. Esse é um desafio permanente do direito esportivo, porque a gente pensa muito direito esportivo hoje em dia de forma reativa. Legislação e necessidades, contratos, jogadores, futebol, né? Futebol é a grande demanda do país, do ponto de vista econômico, então, mas que a gente não pode desassistir ou descuidar das outras modalidades do esporte olímpico, do desporto de participação, enfim, tem muita área para o direito esportivo. Você veja que hoje na OAB, praticamente todas as seccionais têm lá uma comissão de direito esportivo. Vi que o Jordão estava ali também, tem vários Eu amigos vi. aí, cada um aí Exato. dentro do seu estado, os meus amigos estão lá Exatamente. com comissões de direito esportivo aqui no Paraná, o Lucas é o nosso presidente, já foi o Quadros, eu já fui, Gradela já foi, enfim, já passou aqui a mão de muitas pessoas, porque é uma coisa extremamente relevante e importante. O direito esportivo está muito inserido no contexto da sociedade e da organização
esportiva do país. Então, é um campo de atuação muito bom ainda, promissor, e não está ainda, digamos assim, ainda não está tão congestionado, né, como outras áreas do direito, os tradicionais, direito civil, direito penal e outros ramos do direito. O direito esportivo tem princípios próprios, é extremamente importante. Estou vendo o Panhoca que entrou aqui. Exatamente. Panhoca tem uma história de vida. Panhoca, Ah, é? nós temos uma história de vida ali, desde a origem do. Ele antes de mim, obviamente, porque ele é bem mais velho, né? Mas muitos companheiros nossos acabaram partindo já, né? Álvaro Melo, Marcílio Krieger, Varé Perri, eu sou quase, não sou tão dessa turma aí, mas sou uma geraçãozinha depois. Mas todos esses, com o Panhoca, com o Puga, com tantos outros nomes do direito esportivo, nós trabalhamos muito para o direito esportivo ter esse reconhecimento como ciência autônoma. Isso a gente tem que considerar. Não pensei, verdade. Pessoas aí extremamente importantes. Professor, mas só pode ter certeza que todos nós reconhecemos isso, né? Não foi à toa que nós aqui do FootClass, né, te chamamos aí, fizemos esse pedido, exatamente para a gente possa, né, ter esse conhecimento, né? E às vezes essas oportunidades elas não surgem, né? E surgem após a pandemia, né? Então muitas vezes a gente não tem mesmo essa oportunidade. Então, como disse, né, para mim é uma honra muito grande, né, de estar aqui com você e poder levar realmente o direito esportivo, né? Eu também sou da Comissão de Direito Esportivo de Minas, aqui da OAB, né, do vice-presidente aqui, a PUC Minas também, né, onde sou professor, tem aprovado agora o nosso novo modelo curricular com a matéria de direito esportivo. Então, a gente fica muito feliz, né? A gente realmente, acho que, para falar a verdade, professor, acho que a paixão, né, é uma das molas propulsoras realmente para estudar o direito esportivo, né? Todo mundo, aí eu estou vendo aqui o Rafael Fachada, o Milton Jordão, que entrou aqui também agora, né? Muitos amigos, todos são extremamente apaixonados, né? E o senhor falou a palavra cachaça realmente, mas é isso, né? É um vício, né? Um vício acadêmico, um vício profissional, e a gente não consegue se desprender, né? Todo dia estudando um pouquinho, todo dia lendo uma matéria sobre direito esportivo. É mais ou menos por aí, né, professor? Veja, esse momento da pandemia é um momento de reflexão para todos nós, é muito importante isso. Algumas pessoas estão criticando, até eu parei pensando algumas vezes, fiz umas autocríticas e críticas que parece que agora todo mundo se acha genial, né? Fazendo live para todo lado. Mas eu acho muito importante esses espaços, porque aquilo que tornava praticamente inviável essa interatividade nos diversos estados, diversos pensamentos, pensadores, teses, o momento que a gente pode estudar, trocar ideia. De repente a gente descobriu as videoconferências e as lives. Onde elas estavam? Onde elas estavam? Elas já estavam com a gente, né? Exato. E de repente, o que nós vamos ter do tal do novo normal, que acontecer depois, numa chamada retomada, é essa ferramenta, essa importante ferramenta de aproximação, que não vai nunca substituir o presencial, mas vai nos fortalecer para que a gente tenha isso não como um padrão, mas como uma grande alternativa, que é o que está acontecendo no mundo do doping hoje. As pessoas estão criticando. Tomás, eu debati muito com ele, eu acho que o Tomás é uma grande referência, né? Até eu vou falar tantos nomes, que são tantas referências importantes em tantas áreas, mas a gente conversava até outro dia da importância que é essa tentativa da agência americana usada em ousar fazer testes remotos à distância. Isso. A gente tem estudado e com muita preocupação, acompanhando o mundo esportivo em que estudos evidenciam que não está acontecendo em todo esse momento, quase 60 dias, né, de isolamentos, nem 5% de testes no mundo todo. Então é muito pouco, precisamos ter outras alternativas. As agências no mundo e aqui no Brasil já tinham que estar pensando em tirar o atleta da zona de conforto. O atleta sério, a maioria, evidentemente, está sentindo falta do controle. Parece que não, mas esse momento de parada obrigatória pode ser um grande momento para o doping, para o atleta que quer fazer ciclo, que quer compensar ou está sendo seduzido por organizações criminosas para compensar o período de parada. Então, isso tudo é muito preocupante, a gente está de olho nisso.
E eu cobro muito, sou muito crítico dessas nossas autoridades, essas agências, no caso aqui no Brasil, a ABCD, que faça, que pense nisso. Porque a desculpa que todos vamos ter, e importante, que a justificativa é, pô, vamos salvar vidas, vamos ficar em casa, vamos nos deslocar o menos possível. Então vamos buscar outras alternativas para que o atleta não fique confortavelmente ou possa ser aí aliciado, é a palavra, para o jogo injusto, o jogo sujo. Perfeito. Professor, deixa eu pegar esse gancho aí dessa sua última fala, né, para falar um pouco, né, daquele documento, né, do Instituto de Pesquisa de Inteligência Esportiva, né, que eu acho que casa muito com o que o senhor está falando agora, né, sobre as recomendações e as orientações, né, para o esporte brasileiro nessa frente ao Covid-19 e o retorno dos atletas, né? Como é que o senhor vê isso? Quais seriam esses pontos aí cruciais em termos de recomendação, em termos de orientação? Eu vou projetar aqui rapidinho para vocês verem. Deve conseguir fazer isso. Isso aí, professor. Ótimo. A gente tem um estudo, né? A gente fez um estudo, o professor Mesadri. O professor Mesadri é um pró-reitor aqui da Universidade Federal do Paraná e organizador desse instituto que é de pesquisas de inteligência esportiva. E ele me lançou um desafio, vamos escrever sobre isso. Porque o que a gente está vendo são iniciativas isoladas no mundo, o futebol querendo voltar logo, comissões médicas, entidades tentando tratar o tema, mas não temos ainda nenhuma orientação geral. Porque o grande desafio aqui agora não é dizer quando. Verdade. Embora seja uma visão de ansiedade de todos nós, né, o quando, mas é o como. Como, exatamente. Então a gente fez uma contextualização, chamou atenção para a gravidade de casos de Covid no mundo e no Brasil, e daí a gente já foi tratando os cenários, né? E o como, o que a gente vai ter que fazer na atividade esportiva não profissional e na profissional, os cuidados que vão ter que ser tomados a partir de agora, quando a gente tiver esses cenários aqui. Nós estamos no primeiro cenário, que é o isolamento social. E depois Perfeito. A gente vai para o primeiro degrau aí, né, professor? O primeiro degrau aí, né? Perfeito. E depois é que a gente vai para as atividades autorizadas, retorno gradativo e retomada total. Então a gente ainda está nesses cenários. A gente quis desenvolver isso justamente para chamar atenção. E daí a gente criou uma tabela até para dizer que, nesses cenários, todos temos que observar as recomendações da OMS e das legislações estaduais e municipais, não vai poder fugir disso, até porque tem uma decisão judicial importante aí, remetendo a estados e municípios as recomendações acerca de isolamento, distanciamento e possíveis e gradativas reaberturas. Isso são premissas. Agora, o que a gente está discutindo também agora, né, Davidson? Justamente como que vai ser esse nosso novo normal. Que realidade é essa que a gente vai enfrentar daqui para frente? Porque enquanto a gente não tiver vacina e muita eficácia de medicamentos, remédios, a gente vai ficar em estado de atenção e controle de risco. E para controle de risco, nós vamos fugir de algumas coisas. Por exemplo, o uso constante de máscara, que a gente não pode utilizar para atividade física intensa, porque tem problema de oxigenação. Então a gente tem que saber que a gente vai ter que usar antes e depois das atividades esportivas. A higienização com álcool gel, as estruturas todas, equipamentos esportivos, possíveis concentrações, competição, é um protocolo diferenciado para competições. Não vamos poder ter público, a aglomeração vai estar sempre não recomendada. Então a nossa preocupação com esse estudo foi assim, mais o como do que o quando. Porque o quando eu faço uma ressalva ali de um estudo muito otimista que se fala na segunda quinzena de agosto. Mas isso já mudou. Mudou agora, essa semana, porque depois que a gente publicou o estudo, já estava para dia 29 de outubro, por exemplo. Um cenário de retomada, naquele quarto cenário que a gente está falando. Então hoje a gente está no cenário número 1, está louco para entrar no 2 e precisando entrar no 3. Então, agora a gente está muito preocupado com o como
e não com o quando, porque o quando realmente vai depender de uma análise das autoridades, de outros fatores que às vezes refoge até da nossa, das organizações esportivas em geral. Você veja que as nossas organizações esportivas, vou citar uma que eu assessoro, que é a ginástica, está fazendo treinamentos virtuais. Pega os atletas, todos estão em suas casas, em lugares, e estamos fazendo treinamento. Meus filhos que jogam vôlei, que aqui eu falei que todo mundo aqui respira aqui meio futebol, estão tendo os treinamentos, os treinadores estão mandando para fazer os treinamentos. Mas nem todo mundo tem esse acesso ou essa possibilidade. Né? Que bacana. Um abraço aí ao professor Felipe Jimenez, lá da CBF Academy, que é o nosso próximo convidado aí. Professor, eu conversei com ele agora há pouco, ele já aceitou o nosso convite, daqui a pouquinho vai estar conosco aqui também no Foot Class, né? Professor, mas eu acho que o senhor mostrando esse estudo, né, eu acho que casa muito com o nosso objetivo, né, a missão do Foot Class, que é exatamente dar essa qualificação acadêmica realmente àqueles que atuam no futebol, nos esportes de maneira geral, né? Então, o que a gente precisa é exatamente disso, né? A gente precisa de estudos sérios, científicos, que realmente possam definir os rumos e as trajetórias corretas, né? Porque até então nunca se imaginou que passaremos por isso, né? E provavelmente então ninguém escreveu sobre isso também, né? Então por isso que realmente esses estudos, se o senhor me permitir, a gente vai divulgar também aqui no Foot Class, né? Para os nossos acadêmicos aqui, é importantíssimo para que a gente possa realmente direcionar de forma correta, né? O como nós devemos agir agora. Perfeito, professor. O como nós devemos agir. O quando ele vai ser realmente, né, ele vai ser volátil. Ele vai para um lado, vai para outro, mas o como é essencial para a gente realmente sair dessa pandemia com segurança, né? Os clubes, os atletas, né? Isso, a ideia do documento é recomendações e orientações gerais, que vão ser balizadores para a realidade de cada organização esportiva ou cada manifestação esportiva, para que ela possa, tendo acesso a essas informações, que a gente também utilizou muito um estudo da OMS sobre esportes e competições, é bom que se diga isso, ele já está circulando por aí, e a gente quer que esse nosso estudo também possa ser compartilhado, e a gente pretende, eu, doutor Mesadri, pretendemos atualizar semanal ou quinzenalmente, outras versões, e fazer uma versão impressa também, o que possa ser também atualizado, porque não vai passar tão cedo, né, as coisas. E a gente vai ter que acompanhar isso tudo de uma forma mais rigorosa e com o rigor que a gente falou, que você bem colocou, rigor científico. Perfeito. Professor, então vamos falar um pouquinho também, né? Eu acho que antes de entrar um pouquinho na questão do tribunal, do funcionamento, só porque a gente tem, são questões polêmicas e que a gente está vivendo muito, né? Como é que o senhor está vendo essa a volta dos clubes? O senhor está vendo que realmente existe uma preocupação médica e de todo um departamento, né, que realmente está trabalhando de forma bem multidisciplinar, né, para que os atletas possam voltar com segurança, mesmo o caso, por exemplo, do Flamengo, que me chamou muita atenção, né, mesmo com alguns atletas já contaminados, né, resolveram voltar. Qual que é a sua opinião sobre esse retorno, né? No Sul, por exemplo, né, Grêmio e Inter também já voltaram. Aqui em Minas, provavelmente semana que vem, ou no máximo daqui a 2 semanas, Cruzeiro e Atlético também vão voltar, né? Como é que o senhor está vendo essa volta aí dos clubes brasileiros? Eu queria muito dizer outra coisa, mas é muito preocupante o cenário. Quando você está num momento que o Brasil está vivendo, que outros países já passaram, muitos deles, que é uma chegada muito próximo do pico, e sem chegar no platô, né, que é aquele momento para depois, para pensar um decréscimo na curva, é muito prematuro falar em volta de qualquer coisa. Eu sei que está todo mundo precisando não só trabalhar, mas também preparar, porque o primeiro momento também não dá para você dizer, a competição vai começar dia tal. Cara, a competição é uma coisa lá na frente, você tem que fazer uma pré-temporada, prevenir lesão, realmente se preocupar com o treinamento, mas isso tudo vai ser muito difícil pensar nisso, nesse cenário de muitas mortes e muitos casos no Brasil. Isso é desanimador para você... as pessoas ficam num dilema.
entre essa coisa que se criou, né? Vida e economia, mas é vida antes, não tem como, é vida antes de qualquer coisa. E a economia, estudos dizem que ela se recupera, mas o que você perdeu de vidas não tem como. Então você pega ali, você mesmo deu o exemplo, um clube de futebol muito importante, com a grandeza de um Flamengo, ali na sua estrutura, numa análise rápida, você identifica já dezenas de casos. E vou dizer mais, muitas preocupações da área médica, porque se você não concentrar os jogadores, eles vão voltar para casa. Os testes, a gente não tem teste para a população, e de repente ele tem que ter teste para futebol, então precisa ter mais testes. Questão da imunidade, com teste você tem um cenário muito pequeno de temporal, que depois, como eu disse, o jogador de futebol, todos nós em geral, vai no mercado, pode contrair uma doença. Então é realmente muito difícil pensar antes da preservação de vidas e uma melhora desse cenário do que os retornos, ainda que gradativos, das atividades. Agora, lógico, o Brasil é muito grande, é possível que se tivéssemos uma efetiva gestão dessa crise, eu insisto em dizer que a gente não tem uma gestão organizada e centralizada dessa crise, a gente fala várias línguas no Brasil. E daí você poderia ter cenários diferentes, em lugares que não tem casos, enfim, e você teria que fechar municípios limítrofes, fronteiras e tal, porque a circulação pode... A coisa é muito complicada, é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Né? Os países por isso estão reabrindo com muita timidez, com muita cautela. Então, e a gente, eu vejo com preocupação. Eu gostaria de estar dizendo outra coisa. Eu gostaria de estar dizendo, vamos voltando aos pouquinhos já, para daqui a pouco já começar a competição. Eu gostaria muito de estar dizendo isso. Mas os números são assustadores e não nos deixam dizer isso nesse momento dessa forma. Baseado, né, professor, nesse estudo que o senhor fez, né, e com muita propriedade, certamente, né, a gente já está querendo pular essas etapas, né, quer dizer, a gente está no degrau primeiro e já quer ir para o terceiro degrau, né, coisa que a Europa, por exemplo, quando ela começou, aí sim, por causa de Portugal, né, decair, né, então agora as atividades começam a voltar, salvo engano, a Alemanha também autorizou agora o retorno dos campeonatos, quer dizer, mas quando realmente, graficamente falando, ou cientificamente falando, a curva já estava, né, na descendente, não é isso, professor? E é uma descendente com muita preocupação também, porque há uma cautela geral no mundo de reinfecções, de novas ondas, então está tudo muito... O que a gente está ganhando é tempo, né, no mundo, para a descoberta de um remédio, uma vacina, alguma coisa que seja eficaz, para que nos dê um conforto, que nos dê um alento. A gente não tem isso. E quando você não tem isso, você ficar arriscando qualquer data ou qualquer etapas ultrapassadas, como você bem colocou, é mero palpite, é uma especulação perigosíssima. E é prematuro. É verdade, verdade. Professor, tem uma pergunta aqui da Ana Paula, né, Provenza, que é uma seguidora aqui nossa do Footclass, falando, né, sobre o que o senhor acha sobre os atletas contaminados, que no caso seria necessário usar substâncias proibidas pelo código, né? Como é que vai ficar essa situação também, né? Que cá entre nós não tem jurisprudência, né? Não existe casos específicos para tratar disso, não sei, né? Posso estar até enganado. Como é que o senhor vê isso, professor? Não, veja só, eu aprendi isso com o Dr. Solera, né? Então eu vou estar reproduzindo conteúdo. Eu sou médico. Mas o eventual tratamento com qualquer tipo de medicamento que possa, eventualmente, ter alguma substância que é proibida ou aferível do ponto de vista do controle da dopagem, poderá, sem dúvida alguma, ser objeto de uma autorização de uso terapêutico e daí com os protocolos, os procedimentos de praxe que a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem do Brasil poderá liberar lá na sua Câmara, na sua organização interna, unidade específica de concessão das autorizações de uso terapêutico. Então, quanto a essa questão, eu não me preocuparia. Como eu disse, eu me preocupo muito com atletas que possam estar seduzidos, ou de má intenção mesmo,
para usar o período da parada obrigatória no uso de substâncias proibidas para tentar compensar o período, ou o que a gente fala um termo mais popular, assim, fazer ciclo. Os estudos mostram, vários estudos que a gente tem acesso, mostram que esse período é muito propício para fazer isso. Verdade. O atleta consegue, com algumas substâncias, fazer essas compensações para manter níveis bons de treinamento. Óbvio que, como o Tossolero até mesmo disse, e a gente tá, o discurso, né, o discurso do presidente da Certo. UADA é justamente no sentido de que, apesar de não estar tendo muito teste, o controle através do passaporte biológico dos atletas principais, grupos alvos de teste, é algo que poderá evitar essa questão do doping durante a pandemia, ou aferir, ou identificar, traz um pouquinho de conforto. Mas eu ainda insisto, eu acho que a gente tem que investir muito na ideia de fazer controle à distância. Mas tem. Perfeito, perfeito. O Tomás me falou Isso várias mesmo. coisas. A Lara, que é uma pessoa que eu admiro, que trabalha muito com controle, Lara Sante, e o próprio Dr. Solera, obviamente, me falaram: mas tem várias coisas que tem que resolver, porque a fraude, né? Aquela coisa da fraude está sempre na frente do controle, né? E dessa vez vai estar na frente do controle à distância, que é pior. Verdade. Então a gente tem muita coisa para resolver? Tem, mas a gente precisa investir nisso. Professor, deixa eu aproveitar, né, que o senhor está aqui também, para a gente poder falar de mudanças, né, modificações. Então, só para registrar aí também sempre, né, como disse, o Foot Class tem uma audiência muito qualificada, né? A doutora Selma está aí conosco, o ministro Caputo, né, acabou de entrar aí também. Então, o Milton lá tá dizendo aí novamente, ó, grande Paulo, parabéns, boa, Milton. Milton já esteve aqui com a gente também. E vamos aproveitar, né, o professor Paulo Schmidt aqui com a gente, né? E falar um pouco, professor, sobre a questão. A gente está discutindo muito, né, a mudança na Lei Geral do Desporto, né? E com relação aos códigos, né? Como é que ficam aí essas mudanças nos códigos de justiça desportiva? Nós temos um bom código, nós temos muito que avançar. Como é que o senhor vê hoje a questão dos códigos desportivos de maneira geral, né? Seja também pela própria dopagem ou também enfim, os outros códigos, né? Eu vejo que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, né, que é de 2003, reformulado algumas vezes, ele é um bom código. Perfeito. Ele merece ser aperfeiçoado, mas ele é um bom código, como no geral. Concordo. Uma parte processual muito boa, uma parte de infrações, material, precisa ajustes, lógico, e eu acho, inclusive, que está demorando para a gente fazer uma nova reformulação desse código. Ele tem que ser. O esporte é muito dinâmico e isso afeta a necessidade de reformulações. O de antidopagem, ele foi uma tradução relativamente mal feita do Código Mundial. Foi tudo muito atropelado. Se você for verificar, essa legislação surgiu em 2016 por conta dos Jogos Olímpicos no Brasil, então precisava ter uma legislação de doping interna, código, reclamações sobre julgamentos no Brasil, julgamentos com decisões diferentes, em situações mais análogas. Então, agora, com o código de 2021, que passa a vigorar em janeiro de 2021, nós, obrigatoriamente, no Brasil, teremos que reformular o nosso código. As orientações que eu tenho visto das entidades internacionais seria para reescrever, meio que não aproveitar muito, que já está meio que, óbvio, você vai aproveitar, sei lá, 50% do que está escrito, mas reescrever muita coisa. Então, a gente precisa disso. O nosso sistema não é muito bom, Davis. Ele eu sou, assim, fã incondicional das pessoas que doam o seu tempo de forma voluntária para a justiça desportiva e também a antidopagem, tem uma legião de pessoas fazendo isso, mas o sistema não é muito bom, porque o sistema está muito vinculado ao poder público, e daí isso muito, dependendo, tem a ver, pega num caso, vou falar um caso específico, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, é um órgão público, e como órgão público, daí vai ter lá um cargo comissionado, alguém à frente do órgão
que têm essas vinculações, às vezes políticas ou não, ou sujeitas a humores dos governantes, que podem mudar à exato. vontade. Enfim. E nós precisamos de mandato, nós precisamos de estrutura mais ajuda do poder público, auxílio, subsídio, é uma coisa. Agora, transformar isso em órgãos públicos é outra coisa. Então a gente precisa de fazer com que essa estrutura, o ministro Caputo está de acordo comigo, que essa nossa estrutura ela seja privada, com o auxílio do poder público, quase que uma parceria público-privada. Precisamos de mandato para as coisas. Precisamos ter uma agência mundial que dê um norte para as entidades. Eu vou contar um caso que eu prometi até que ia falar. Isso, vai lá. Só não posso ficar falando nomes. Isso, for nomes, a gente tira o nome. O grande problema da justiça esportiva antidopagem chama-se confidencialidade. É tudo confidencial. A sociedade não tem direito a saber o que acontece. Não há transparência. Isso pô, cara, você não tem noção de como que isso, para mim, para minha equipe, isso é arrebentar por dentro. Nós queremos dar satisfação à sociedade do que as coisas acontecem. Então, em um determinado momento, teve lá um atleta de um clube grande que foi flagrado com controle positivo pelo laboratório. O laboratório foi lá e identificou que tinha resultado analítico adverso. A substância proibida estava lá e tal. Numa situação normal, isso vai para julgamento, cara. E sempre foi, enfim. Mas, às vezes, dependendo das justificativas, das análises, a ABCD tem lá um controle interno que faz arquiva, eventualmente. Mas esse caso até teve uma certa repercussão na imprensa, não sei como é que vazou, que é tanta confidencialidade, não sei como é que vazou, mas vazou, e começaram a especular. Nessas especulações, todas na imprensa, note bem, na imprensa já. Na imprensa. O que a Procuradoria fez? Pedimos informações e acesso ao processo. O que foi dito para a gente? Não podemos dar acesso ao processo. Eu nunca vi o Ministério Público, a Procuradoria, não ter acesso aos autos para analisar. Ah, mas a gente é fiscalizado pela UADA, pela FIFA. Meu amigo, a Rússia, tudo que aconteceu foi nas barbas do profeta. Na cara da OADA, na cara de todo mundo, com um buraquinho no laboratório para passar xixi fraudulento. Então, quanto mais estruturas para fiscalizar e controles internos e externos, melhor. Ninguém está desconfiando que teve algum tipo de manobra, manipulação, corrupção. Não, mas a gente queria ter acesso. Eu acho que é um direito ter acesso. Então, esse é um problema. Então, você vê a nossa estrutura da Procuradoria, até vou colocar aqui para você ver, é isso aqui, ó. Olha como é lindo isso aqui. Isso aqui é lindo. Só que isso fica muito no papel, cara. É o tribunal, a Procuradoria ali do lado independente, e essa é a Justiça Esportiva Antidopagem. Mas não pode ser assim, só no papel. A gente precisa de autonomia e independência mesmo. Um outro caso que também me chamou muito a atenção, dentro desses polêmicos aí, o tempo é curto, mas rapidinho eu conto. Outro dia foi julgado um presidente de confederação. Está em primeira instância e nós vamos recorrer da sua absolvição. Então não vou entrar no mérito da questão em si. Mas, curiosamente, como em todos os processos, todos os 180, até vou colocar aqui para que vocês vejam como é que está essa estrutura. Todos os casos, que são os casos dos 3 anos de aniversário do nosso 180 casos, todos os casos, a ABCD participa. Certo. Curiosamente, nesse ela disse que não tinha interesse em participar. Não estava nos autos. Mas colocou um documento de defesa do presidente da confederação para ajudar a defesa do presidente da confederação. Aí é contraditório, cara, né? Onde é que eu tô, cara? Isso a gente tenta com muito tato, de forma harmoniosa, que não é muito meu perfil, eu sou da explosão do negócio, eu não gosto muito da... Eu sei. E a gente tenta, a gente vai, né? Mas eu tô chegando ao ponto, para você ter uma ideia, de ter que fazer um dossiê, para ver se alguém... E como a gente está falando na reformulação dos códigos, eu preciso que a gente tenha estruturas
que funcionem de forma independente. Uma agência, não importa se é a BCD, podia ser outro nome, outro lugar, qualquer lugar do mundo. Se a estrutura é de que tem um tribunal e tem uma procuradoria, essa tem que ser a palavra final. Você então pode arquivar, não pode não gostar de um caso, de ajudar alguém ou não ajudar alguém. Cara, essas coisas não funcionam assim, não devem funcionar. Então e tem outras coisas que andam acontecendo que não estão numa linha de como sempre foi, porque eu sempre entendi, eu enxerguei a parte de gestão de resultados da BCD e fiz elogios, porque realmente é um trabalho bom que se faz lá. Mas daí tem umas coisas que são pontos fora da curva, que não combina com o sistema do Estado democrático e de direito. Então você tem uma colisão de princípios entre o da transparência e publicidade com o da confidencialidade, em que a sociedade não tem direito a nada. E o atleta fica sendo aquele, pô, se o atleta não tem nada, atleta, médico, quem é que vai ser julgado? Tem nada a temer, não tem problema. Expor para a sociedade ficar sabendo. O ruim é colocar tudo para debaixo do tapete e ficar sabendo depois pela imprensa que a coisa foi tudo para debaixo do tapete. Então não dá, entendeu? As coisas não podem Exatamente. Por tudo isso, né, que às vezes você, por um, dois exemplos ruins, isso tira a credibilidade, né, das organizações, né? Claro que, né, quem está lá dentro sabe que o trabalho é muito sério, mas isso tem que ser transparente, isso tem que repercutir para a sociedade, né? A preocupação não é, às vezes, para o Paulo Schmidt, né? A preocupação é sociedade, né? Sem dúvida, né, professor? Nós temos mandato. É mandato. E outra coisa, mandato sim, com uma recondução. Nem sei se precisa reconduzir. O problema é o seguinte, que, na verdade, o que acontece muito na justiça esportiva, isso é meio geral, quando a coisa está engrenando, daí muda muito a estrutura ou a composição, e esse é um detalhe importante. A justiça esportiva tem que ser extremamente racional e científica. Se ela for, ela tem que ser, pode ser apaixonante para quem gosta da área. Essa que a gente falava da cachaça, da paixão e tal. Mas a hora que você está trabalhando ali, ela tem que ser altamente profissional, e racional e científica. Então ela não pode ser para nenhum paraquedista, ela tem que ser de pessoas. E isso a gente vai trazendo lá das cadeiras e carreiras acadêmicas até chegar aos tribunais mais importantes. Aí você vai dizer assim, mas pô, quanto é que o pessoal ganha? Não ganha nada. Daí a gente entra num outro problema, que é que a gente é cobrado, ou tem que se cobrar, sempre trabalhamos assim, da melhor forma profissional possível para a resposta à sociedade. Então é um dos voluntariados importantes, tem que enxergar isso como vocação e voluntariado, mas de outro lado sem remuneração nessas atividades. E eu até que não acho isso tão ruim, sabe? Embora eu preferisse, a minha preferência fosse no sentido de que houvesse ali algum tipo de não remuneração do ponto de vista de vínculos, emprego, nada disso. Mas é alguma coisa muito próxima dos tribunais eleitorais, sabe? Que você tem lá período de mandato, você fica ali um tempinho, e girando e oxigenando. Acho que isso seria talvez a melhor estrutura. Mas se você se propõe a ir para a justiça esportiva, qualquer tribunal, desde os meus amigos do Corfebol até o futebol, cara, vá com conhecimento científico, vá com seriedade, compromisso. Não tem meia integridade. Eu trabalho com integridade hoje em dia em as faces interna e externa. A face interna da integridade são as áreas de governança e jurídica que eu trato nas confederações que atuo, e a externa é o combate ao doping, infração, a preconceito, a abuso e assédio. Então não tem meia integridade, não tem meio honesto na estrutura. Tem que ir com essa. E na procuradoria, lamentavelmente, é conflito. Não dá, cara, não dá para você ir mais ou menos. Se você quiser fazer coisa mais ou menos, vá fazer outra coisa, mas não vá fazer justiça esportiva. Perfeito. Professor, a gente tem realmente, eu posso, né, falar também com propriedade aqui em Minas Gerais, né, a gente tem uma qualificação, as escolhas dos auditores, né, de muita qualificação, pessoas realmente entendedoras, né, da parte científica. Eu acho que é muito importante isso, né, e a gente vê hoje os julgamentos mais transparentes, né, você vê que uma coisa vai puxando a outra, né, quando você dá qualidade ao tribunal, você tem uma transparência maior e você tem julgamentos melhores
e aí você traz maior confiabilidade, né, para aquele que realmente vai se utilizar ou visualiza, né, a justiça esportiva. Então, eu tenho a sorte de ter uma equipe, a vida inteira tive equipe. Eu acho que eu já tive uns 30 procuradores nos meus, na minha, com as minhas. Então, é uma coisa só, é um coletivo, é um trabalho, não é uma pessoa. O grande problema no Brasil é personalizar as coisas. Ah, é o ministro Caputo lá, é o Paulo Schmitt aqui. Não Isso, é um trabalho. Se não for um trabalho, não adianta fazer. Porque é equipe. exatamente. E ainda que a gente leve a pedrada por estar à frente, muitas vezes, a gente defende causas. E as causas são pelo jogo limpo. E eu entendo o advogado, o Tomás, o Bichara, o Franklin, os advogados que estou falando de doping, que atuam Sim, agora, sim. que realmente também estão numa mesma linha de jogo limpo. Só que a gente, muitas vezes, lados opostos, né? Mas não são meus inimigos, são meus amigos, adversários, amigos. Essa é uma grande lição que fica na justiça esportiva. A gente faz amigos na justiça esportiva. E no dia a dia dela você tem adversários. A minha irmã está aí. Aí, que bom. Pô, minha irmã é educadora, Pô, cara. Sério, ela tá mandando aqui, tá mandando muita mensagem aqui mesmo, que bacana, né? Bom a gente ver isso, né? Acho que é isso, né, pessoal? O senhor falou uma coisa importantíssima, né? Como é que nós estamos nos aproximando e nos tornando pessoas melhores e mais profissionais, né? Com tudo isso que a gente está tendo agora, né? Como é que a pandemia teve que nos ensinar isso, né? Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui também, porque tem muita. O meu WhatsApp aqui tá cheio de pergunta aqui, o pessoal falando que tem que marcar outra live. Eu falei, calma, nós vamos fazer depois mais um convite do Dr. Paulo Schmitt. Calma que ele vai ainda, nós vamos ter várias oportunidades. Mas o pessoal está perguntando aqui, doutor Paulo, qual que foi o caso, né? Obviamente não precisa de tratar o nome, mas qual foi o tema, aquilo que mais te deixou sem dormir, que foi o caso mais emblemático que você chegou a atuar, que foi aquele caso onde você realmente teve que se debruçar. Claro, todos os casos, né, a gente se debruça bastante, mas foi o caso mais polêmico, mais difícil de atuação, né? Dá para falar para a gente um pouquinho aí? olha, na antidopagem, como eu disse, eu tenho só especialistas do meu lado, então todos os casos são muito importantes, nos preocupa demais essas penas de 4 anos, que são porque revelam É, um é. uso intencional de muitas substâncias em várias modalidades esportivas, então isso é uma preocupação que a gente tem, mas a gente tem um conforto de saber que no futebol tem muito teste, tem uma boa administração lá com o Dr. Solera, e a minha equipe, tribunal, fazendo o máximo ali para conter os problemas no Brasil, que sofre de subnotificação. A gente está vendo subnotificação na É. Covid? Você acha que no doping não tem subnotificação ou problemas que existem e a gente não consegue identificar? Isso só vai mudar com o investimento. Mas na justiça esportiva de carreira mesmo, eu tenho muitos casos, Tem mas tantos, né? né, a morte do Serginho em campo foi uma coisa muito emblemática. O Tori Sveiter, na época, suspeitou que aquilo não era uma fatalidade. Realmente nós investigamos e o clube, médico foram punidos, enfim. Acho que aquele Não. prontuário médico, quando a gente teve acesso. É engraçado, você tiver acesso a prontuário médico. E eu não consigo ter acesso, às vezes, a um processo É aqui na ABCD, que é absurdo que pode incrível acontecer. isso. Mas tive acesso ao prontuário médico. Serginho morreu e a mensagem era clara: tenha sorte se continuar vivo, por causa de continuar treinando Nossa. ou jogando. Então aquilo foi emblemático. Obviamente, a anulação das 11 partidas do Campeonato Brasileiro de 2005 Ah, foi esse, né? Esse muito aí. complicado. Nó. E É. todos os problemas de violência. Todos os problemas de violência. Principalmente torcidas organizadas e violência dentro dos estádios. Esses todos nos tiravam sono. E vou dizer que uma coisa que as pessoas podem achar que, mas a maior polêmica foi o caso da Portuguesa que beneficiou ou não lá o Fluminense. Cara, isso é um caso corriqueiro, trivial para nós lá. É. Porque era atleta Exato. irregular, a CBF mandou a irregularidade, o procurador ofereceu denúncia, julgou, tirou ponto, não tirou Exato. ponto. Caso que isso é trivial. Agora, essas outras questões hoje em dia me incomoda muito a questão do fair play, não só o financeiro, que eu atuo até na defesa de um clube, que é o Londrina, que busca uma equidade com os problemas salariais de clubes que não pagam salário, muitos deles, com o fair play na origem.
que é o jogo justo. Mas o caso realmente, os casos que tiraram mesmo o sono foram os casos de violência nos estádios, as famosas perdas de mando por desordem e violência. Não foram poucos e foi um processo muito difícil de educação. E eu, assim, gostaria muito de dizer que a saída está no aspecto educacional. É a única saída, não tem outra, hein? A única saída é investir muito em educação. Muito. Educação como fator preponderante de prevenção. Se não, esqueça. Professor, por isso que o nosso lema é transformando o futebol pela educação e a educação pelo futebol. Acho que realmente não existe outro caminho, né? Se a gente quer que todos esses atores que giram em torno do futebol, e a gente está falando com muitos dirigentes, está falando com árbitros, a gente está falando com todos que participam do mundo do futebol, e realmente a educação sem dúvida nenhuma, a grande diferença, inclusive, do Brasil para outros, né, países também, né, professor, que investem muito mais na educação, né? É isso aí. Não tem outra saída, não tem o que fazer. Se você desde a origem, nas categorias de base, o esporte nas escolas, investir muito na educação entre o que é certo e errado, que é o jogo limpo, que vale a pena, o que vale a pena, só vale a pena o jogo limpo, esqueça. A gente está fadado ao que a gente vê por aí. E a gente precisa mudar esse trabalho educacional. E vocês estão de parabéns, FutClass, e promovendo as lives. Não tem problema fazer live. Vamos parar de pensar assim. Façam lives com todos que têm alguma coisa a dizer. É importante que tenha trabalho, projeto, carreira. Tem que ter alguma coisa a dizer. Não ficar fazendo live por fazer. Mas critério, que é o que vocês estão tendo. Critério. E convidando as pessoas. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. E aí, todo mundo te elogiando aí, ministro Caputo, Ana Paula também te elogiando aí, enfim, né? É isso aí, gente. É isso que a gente quer realmente trazer, muita qualidade, muito conteúdo, né? E só para registrar, Dr. Paulo Schmidt sempre foi um grande defensor ao combate à violência nos estádios, né? E diria, posso estar até errado aqui, mas eu acho que foi o maior defensor no combate à violência nos estádios, né? Todas as notícias que nós tínhamos sobre punições severas foram registradas na sua gestão, né, professor? Acho que isso é bom, né? A gente ouvir isso é bom porque realmente é o que realmente aconteceu, né? Ganhei muitos inimigos com isso. Mas é o trabalho, é o nosso trabalho. Travesseiro, tranquilo, né? Perfeito. Professor, eu queria te agradecer muito, né? Queria deixar já um convite aí para um pouco mais tarde a gente poder voltar, conversar um pouco mais, né? Eu acho que, né, você está vendo aí pelos elogios como foi importante realmente a sua presença aqui, né? E queria te agradecer mesmo por essa generosidade de nos atender aqui do FutClass, né? E deixar aí sempre nosso fixado aí para seguir lá o nosso Instagram, o nosso YouTube. Live do professor Paulo Schmidt vai estar também 24 horas no nosso perfil, depois ele sobe para o YouTube para que todos vocês possam assistir, né? Enfim, né? A gente tem escolhido realmente bons profissionais porque sabe que as lives acabam sendo verdadeiras aulas, né? Então é isso que a gente quer realmente dar. E é isso, nesse minutinho final, professor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para nós do FutClass, para os nossos acadêmicos, enfim, né? As suas considerações finais aí. Queria agradecer muito essa oportunidade e vamos ser otimistas. Eu sempre tenho participado de lives ou videoconferências para dizer que a gente tem que ser otimista, a gente vai sair da pandemia melhor do que entrou, senão a gente não aprendeu nada, pelo contrário. E isso não vai demorar. E espaço-tempo, gente, espaço-tempo. A gente precisa pensar que é um tempo necessário para que possamos nos recuperar e para a gente possa refletir sobre todos os sistemas de direito desportivo aí. Esse é o momento que a gente tem para fazer isso. Obrigado. Muito bom. Pessoal, mais uma vez agradeço a todos, né? O professor já está novamente convidado aí para a gente tratar de muitos assuntos aqui, mas mais uma vez, muito obrigado e todos por assistir aí as nossas lives, né? Mais uma live, número 51, com muita qualidade, com grandes profissionais, espero que todos vocês tenham gostado. Professor, um abraço, né? Fique aí em casa, cuidando da família e com muito estudo também, porque todo dia nós estamos estudando direito esportivo, né? Boa, um abraço. Abraço. Pessoal, um abraço.